Shalom Vrahá, boa tarde para todos. Hoje uma tarde chuvosa, gostosa e nada melhor do que uma tarde chuvosa e gostosa para estudar Torá. E temos hoje mais uma aula do nosso querido Rabino Glober para vocês e hoje vamos falar um pouco da nossa lei judaica. Como que funciona nossas leis nas linhas, nas diversas linhas que temos, Sefaradi, Ashkenazi, Chabad, etc. Então vamos falar sobre o Shulchan Aruch. E temos algumas perguntas aqui, e aí a gente vai fazendo as perguntas dos alunos e o Rabino, nosso querido Rabino Glober, vai respondendo para nós. Então essa aula é sobre leis. Shalom Ubrachá. Temos aqui a presença do nosso querido Hillel. Shalom Ubrachá. E também do nosso querido Adam. Shalom, Lekulan. Que ele é vizinho aqui, mora aqui perto da nossa instituição. E em relação a Halachá, a lei judaica, está escrito na Torá 10 mandamentos, Lo Tirtzach, proibido assassinar. Todo mundo concorda que é proibido assassinar. Agora, quando chegamos em coisas mais delicadas, tipo, em Pesach é proibido comer Hametz. Então nós sabemos que o Hametz, ele é uma mistura de 5 cereais, mistura com água de 5 cereais. Quer dizer, você misturou trigo com água, passou 18 minutos, é Hametz. Você misturou aveia com água, passou 18 minutos, é Hametz. Você misturou centeio, cevada, espelta com água, passou 18 minutos, é Hametz. Agora, no Shulchan Aruch está escrito proibido comer Hametz. Na Torá está escrito proibido comer Hametz. Shulchan Aruch, mesa posta. A palavra Shulchan é mesa, Aruch é Ordem. Pratos na ordem. Pratos na ordem, pratos, garfos, copos, cada coisa no seu lugar. Então Shulchan Aruch vai determinar que a Torá fala que é proibido comer Hametz, e ele vai te explicar que Hametz é um desses 5 cereais que passou 18 minutos em contato com a água e ele se torna Hametz. Só que há 500 anos atrás, quando Rabbeinu Yosef Karo escreveu Shulchan Aruch, Rabbeinu Yosef Karo, ele é refugiado, sobrevivente de Inquisição. Ele fugiu da Espanha, ele sobreviveu à Inquisição. Ele escreveu Shulchan Aruch em Tzfat, na Terra Santa, e a Terra Santa fica no Oriente Médio, e o Oriente Médio é o que a gente chama de mundo árabe. E os judeus do mundo árabe, eles chegavam desde os judeus mais orientais, tipo Irã, Uzbequistão, Bukhara, até o Marrocos, né? Não podemos falar que na época do Rabbeinu Yosef Karo ainda sobraram judeus na Espanha professando religião judaica. Quer dizer, sobraram, mas não professando religião judaica. Então, o Rabbeinu Yosef Karo, tudo que ele escreveu no Shulchan Aruch é relativo aos judeus árabes. Judeus árabes são chamados de Sefaradim, porque a Espanha, em hebraico, é chamada de Sefarad. Então, os judeus árabes, eles são judeus espanhóis, que mudaram para a Síria, mudaram para o Líbano, fugiram da Espanha e mudaram para todos os outros lugares no Oriente Médio. E esses judeus árabes, eles têm as tradições específicas deles, e o Rabbeinu Yosef Karo, ele escreveu o Shulchan Aruch de acordo com a tradição específica dos judeus árabes, dos judeus sefaradim. O Rav Moshe Isserlich, ele era um rabino de Krakow, na Polônia. Naquela época, a Polônia era os Estados Unidos. A Polônia era a potência europeia. Hoje você fala Inglaterra, Alemanha. Naquela época, 500 anos atrás, a Polônia era a potência da Europa. E Krakow era uma cidade grande. E o Rav Moshe Isserlich, ele teve essa ideia também de escrever o Shulchan Aruch. Mas aí falaram para ele, olha, já lá em Tzfat, lá no interior, na cidadezinha pequenininha no interior da Terra Santa, Rabbeinu Yosef Karo já escreveu o Shulchan Aruch. E agora a gente vai ter o Shulchan Aruch para Ashkenazim, para judeus
europeus, porque os judeus europeus são chamados de Ashkenazim, que a palavra Alemanha é Ashkenaz. O judaísmo europeu começa no que era chamado de Ashkenaz. Era a região que hoje é a França, né? Que lá surgiu a língua Yiddish, tinha a tribo dos francos que falavam uma língua germânica e eles colonizaram aquela região. Os judeus aprenderam a língua deles, que era o alemão que os francos falavam. Isso é o Yiddish até hoje. E os francos mudaram a língua deles para o latim e virou francês. O latim mal falado virou francês e os judeus mantiveram a língua dos francos. Mas aquele lugar é chamado de Ashkenaz. Ashkenaz quer dizer Alemanha. Não é a Alemanha de Berlim, não é a Alemanha dos alemães, é aquela região da Gália. Aquilo é a Alemanha antiga. Então você vai ver que o Urashi está enterrado em Worms, né? Que também hoje é a Alemanha. E então tinha os judeus europeus que depois migraram para o leste europeu, os judeus espanhóis que migraram para o Oriente Médio, e surge a Halachá agora em dois blocos paralelos. A Halachá dos judeus europeus, a Halachá dos judeus árabes, dos judeus sefaradim. E o Rav Moshe Isserlich, ele fez para o mundo inteiro o grande favor pela humildade dele. Ele falou, ele não vai escrever um novo Shulchan Aruch, que aí a gente vai se atrapalhar. Ele vai pegar o Shulchan Aruch do Rabbeinu Yosef Karo, só para mostrar para vocês, se puderem pegar esse Shulchan Aruch, e ele vai escrever a Halachá de acordo com o Sefaradim. Aqui tem uns bichinhos andaram comendo daqui a pouquinho, mas ainda faz tempo, ele já foi embora. Então esse é o Shulchan Aruch, e aqui você vai ter no centro, você vai ter o Maran, Rabbeinu Yosef Karo, e depois está escrito H, e na H quer dizer, é tipo observação. E a observação é o Remor Moshe Isserlich, que ele vai escrever a tradição europeia. Então, eles chegam em determinados assuntos que divergem a tradição europeia da tradição, não vamos chamar isso de espanhola, que vocês vão se atrapalhar, da tradição dos judeus árabes e judeus sefaradim. Nesses casos onde tem essa divergência, o Remor ele escreve a observação dele é a tradição europeia. O que acontece é que quando Hashem ia dar a Torá para o nosso povo, os anjos do primeiro escalão, os anjos Michael, Rafael, Gabriel, os anjos do mundo da Briá, os anjos do primeiro escalão, eles não queriam que Hashem nos desse a Torá. Qual o motivo que eles não queriam que Hashem nos desse a Torá? Porque eles falaram assim, não importa para a gente que Abraão ensinava coisas tão profundas, ele ensinava a Torá oculta, ensinava Kabbalah, ensinava coisas tão profundas, não importa para a gente. Não importa para a gente que Yitzhak, Yaakov, que Moshe Rabbeinu saiu do palácio do faraó já sabendo o nome de Hashem de 72 letras, isso não importava. O que importava para eles é como pode ser que a Torá vai ser dada nesse mundo, que nós vamos tomar uma decisão no tribunal aqui embaixo, e o tribunal divino vai ter que aceitar essa decisão. Como pode ser uma coisa dessas? E, no fim, Hashem entregou a Torá para nós, tem histórias, midrashim sobre isso. Antes de Shabat, vamos contar todos os segredos, o que tem por trás dos bastidores, mas nós recebemos a Torá, e o que o tribunal rabínico aqui embaixo determina, o tribunal divino tem que aceitar. E aí a Halachá, a lei judaica lá em cima, fica de acordo com o que o tribunal rabínico determinou. Decidiu aqui. Então os sábios da Mishnah, na época da Mishnah, nosso povo estava somente e totalmente no Oriente Médio. Na época da Mishnah tinha o Beit HaMikdash, tinha o Lishkat Sanedrin, tinha a sala do Sanedrin dentro do Beit HaMikdash. Sanedrin era o tribunal de 71 sábios,
E lá eles tomaram decisões, e as decisões foram aceitas por todo o povo de Israel. Quer dizer, da Terra Santa até a Babilônia, que era o Iraque antigo, todo o nosso povo, os 90% do nosso povo se encontravam nessa região. O que foi decretado na época da Mishnah foi decretado para o povo inteiro. Aonde começou a confusão? Quando os romanos fizeram para a gente tantos problemas que nós, afinal das contas, tivemos a necessidade de mudar para outros países. Aí começou a confusão. Aí tinha naquela época o Império Bizântico, que era o Império Romano do Oriente, era um país cristão, tinha 2 reis, e o Constantino e o Basílico. Tem histórias, e histórias não faltam em relação a isso. E lá tinha o Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, então, na época do Império Bizântico, o Império Bizântico era o país europeu mais influente. O Rabbeinu Gershom, tudo que ele decretou foi aceito por todos os judeus europeus e não foi aceito pelos judeus árabes. Então, dou um exemplo para vocês. Pela Torá, é permitido se casar simultaneamente com algumas esposas. Então, as mulheres antigas, elas tinham um problema. Não davam conta da casa. Então, uma mulher, ela precisava da outra mulher para cada uma fazer uma coisa diferente. Então, imagina 2 mulheres, elas eram amigas, íntimas amigas, e elas decidiram que elas vão se casar com o mesmo marido, as 2. Então, elas se encontravam com alguém e falavam: olha, você quer casar com a gente, você vai ter que casar com as 2. Ou você casa com as 2, ou a gente procura outra, a fila anda. Então, dentro, de acordo com a Torá, não teria problema em 2 mulheres compartilharem um marido. É proibido 2 maridos compartilharem uma esposa, que está escrito nos 10 mandamentos que você não pode ir com a mulher do outro. Mas 2 esposas se casarem com o mesmo marido, é proibido. Permitido. É permitido. Então, só que o Rabbeinu Gershom, ele viu que isso estava dando problemas, que os maridos não conseguiam dar atenção para as 2 esposas, e ele decidiu, com o tribunal rabínico dele, proibir o casamento com mais de uma esposa simultaneamente. Então eles determinaram que se a esposa faleceu ou se ela se divorciou dele, seria permitido para ele se casar de novo. Mas se casar com 2 esposas simultaneamente, é proibido. Os judeus árabes não aceitaram isso, porque nos países árabes isso era uma coisa normal. Na Europa isso não era uma coisa normal. E posteriormente com o Remó, em relação às comidas de Pesach, por exemplo, as caravelas levavam o trigo dos países árabes para a Europa e levavam o arroz dos países árabes para a Europa e traziam o trigo da Ucrânia, lá dos países europeus, para os países árabes. Eles usavam sacos de estopa, e no saco de estopa ficava preso um trigo e um arroz, e aí misturava, e aí a mulher ia cozinhar o arroz e colocava também aquele trigo na água junto com o arroz, e até ela descobrir que aquilo era um trigo. Se ela descobrisse ou se não descobrisse, já tinha passado os 18 minutos, ela estaria comendo Hametz em Pesach. Então o Remor Moshe Isserles, que ele escreveu a tradição europeia no Shulchan Aruch, ele escreveu que judeus europeus não podem comer grãos, ou seja, amendoim e milho e soja. Grão nenhum, né? Os grãos que existiam na época, na época dele. Tipo, não inclui a quinoa, que a quinoa foi descoberta depois. Em outras palavras, a gente entra numa situação assim, que diferente da época da Mishnah, agora tem um tribunal rabínico no Oriente Médio que determina uma coisa, e o tribunal rabínico na Europa que determina outra coisa. E como acontece lá em cima agora, o que o tribunal divino vai fazer? Então, o tribunal divino vai julgar cada país de acordo com a tradição daquele país. Se você é um judeu europeu, um judeu ashkenazi, mesmo morando no Brasil,
Se você é um judeu sefaradi, um judeu árabe, mesmo morando no Brasil, lá em cima você vai ser julgado de acordo com a sua tradição, a tradição do seu lugar. Então, dá um exemplo para vocês. Eu tinha uma vez uma história com o Rebbe Shalom Ber de Lubavitch. Uma pessoa foi para o médico, uma pessoa muito rica, e o médico deu o diagnóstico para ele, falou que você vai falecer daqui a um mês, porque ele tinha uma doença de pulmão. E o médico falou, vai, divide já a herança para não dar briga com as crianças, que daqui a um mês você não vai mais estar aqui. Aí essa pessoa foi para o Rebbe Shalom Ber de Lubavitch. No lugar de voltar para casa, ele já foi direto para o Rebbe. Ele contou essa história para o Rebbe, ele mostrou o diagnóstico do médico. O Rebbe falou, olha, tem um paralelo a essa doença de seres humanos, tem uma doença muito parecida, que é a doença de animais, dos bois. E de acordo com o Beit Yosef, Maran Beit Yosef, Rabbeinu Yosef Karo, essa doença não mata. E de acordo com o Remó, esse boi é uma trefá, essa doença mata, então o boi está tref, não adianta fazer a shchitá dele depois, porque a morte dele já começou na hora que ele pegou a doença. E de acordo com o Maran no Beit Yosef, que fez a halachá para os países árabes, essa doença não mata. Então o Rebbe falou para ele, o mundo é julgado, cada região de acordo com a tradição dessa região. Se você ficar na Europa, você vai morrer daqui a um mês. Se você conseguir chegar no Oriente Médio, você vai viver até a vida inteira, assim, não vai mais morrer. E essa pessoa conseguiu chegar no Oriente Médio, conseguiu chegar na Terra Santa, e ele contou a história, até os 90 anos ele contava essa história. Então o mundo... Então o Tribunal aqui, Divino existe. Existe. Julga de acordo com a tradição regional daquela pessoa. E aí eu tenho umas perguntas aqui, obrigado por essa introdução, porque aí explica direitinho, tipo assim, não é que então que o Askenazi está errado ou que o Sefaradi está errado, não existe erros, né, Abba? Então assim, existe linhas que seguem costumes diferentes conforme a região que elas moram, que elas vivem, né? Isso. Então não está errado. Então se você ouvir um parecer, né? Tipo assim, como é que a gente fala quando uma pessoa dá depoimento. Quando você vê que um sefaradi, por exemplo, tem um costume e você está seguindo ou está estudando, e daí você vai lá, tem costume e tem as opiniões, né, Abba? E não é que um tá certo, o outro tá errado, ou essa coisa não tá certa, a outra tá errada. Mas existem esses costumes, existe o Tribunal Divino, é real, e ele o que os nossos sábios determinam aqui fica determinado lá. Agora, a pergunta, né, Abba? Modéani, ele é facultativo? É uma reza inventada num século passado, aí, no século XVI, que a gente tem obrigação de rezar ou não? Vamos lá. Então, em relação a rezas, pela Torá mesmo, a pessoa ele tem que pedir para Hashem o que ele precisa na hora que ele precisa. Você olha para o seu sapato está com problema. Você não está com problema, você tem Hashem. O sapato está com problema, você olha para cima, você fala, Hashem, me dá um sapato novo. Você pede, você reza, você pede o que você precisa, na hora que você precisa. Isso pela Torá é rezar. Então, nós sabemos que todos os mandamentos mandamentos da Torá, mandamento categoria faça, que eles têm um tempo determinado, como tzitzit, ou tefilin, ou esses mandamentos que o tzitzit você tem que usar de dia, não pode usar de noite. O tefilin você usa durante a semana, não usa no Shabbat. Também tem o horário que é de dia e não é de noite. Esses mandamentos faça que eles têm um tempo determinado. Então nós chegamos na festa de Sukkot, tem a brachá, o lulav, e a própria Sukkah. Sukkah, são 7 dias, tem um tempo determinado. Purim não é da Torá. Purim não é da Torá. Purim e Hanukkah não entram nessa classificação. Velas de Shabbat também não, porque não é da Torá. Mas o que é da Torá, que tem um tempo determinado, então, por exemplo, fazer a brachá no lulav, ou comer dentro da sukkah,
é um tempo determinado. 8 dias você come no açúcar aqui no Brasil, 7 dias lá em Israel, o Abrahá do Lulav também. Então essas coisas... Por que Israel é 7 aqui 8? Então isso vai ser uma aula por si só. Então, Uma aula por si só. Isso, de verdade, os nossos sábios, eles decretaram o segundo Yom Tov do Galut. Tem toda uma história por que eles decretaram isso, mas também, sendo que era Mishnah, na hora que eles decretaram isso no Beit HaMikdash, ficou decretado para o povo de Israel inteiro, até hoje. Então lá não tinha divergência, não era Ashkenazim e Sephardim, era antes dos Ashkenazim e antes dos Sephardim. Lá eles decretaram isso, o motivo básico era que eles faziam Kiddush HaChodesh, vinham 2 testemunhas que viram o nascimento da lua, eles decretavam que começou o mês, e de acordo com o primeiro dia do mês, com o Rosh Chodesh, seria a festa judaica que iria cair naquela semana, o mês inteiro. Mas vamos fazer uma aula sobre o calendário judaico e a gente já coloca esse assunto também. De qualquer maneira, vamos assim, detalhe assim, os nossos sábios, Anshei Knesset Agdolá, eram 120 sábios e profetas que viveram entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a construção do segundo Beit HaMikdash. Eles fizeram alguns decretos e eles analisaram, por exemplo, o fato de que, pela Torá, a mulher é obrigada a rezar, pela Torá. Porque reza não é um mandamento faça que tem um tempo determinado. Porque a reza não tem nenhum tempo determinado. Porque na hora que você precisa de uma coisa, você tem que pedir para Deus o que você precisa na hora que você precisa. Então a mulher também tem que pedir para Deus o que ela precisa na hora que ela precisa. Não tem um tempo determinado. Não é só de manhã que você pode... Preciso de tal coisa, mas tem que esperar tal hora para pedir. Não, você pede na hora. Então o que acontece na prática, que as pessoas... Então, a mulher também tem que rezar, porque não tem um tempo determinado, mas as pessoas começaram a esquecer o que eles precisavam e a esquecer a frequência que eles têm que fazer esses pedidos. Então, na hora que isso aconteceu, que eles chegaram à conclusão que acabou. As pessoas já não sabem o que eles querem. Você pergunta para alguém... Você pode escolher uma brachá. O que você quer? A pessoa vai te falar parnassá. É dinheiro. Dinheiro. Aí você pergunta para ela, aí saúde você não precisa? O que é mais importante? Saúde ou dinheiro? Ela vai falar, saúde é mais importante, mas saúde eu já tenho. Aí você fala, saúde você tem agora, mas... Daqui a 5 minutos pode não ter. Daqui a 6 horas, Deus me livre. Muita gente que acordou de manhã e não tinha nada, 6 horas depois pegou uma gripe, não sei que categoria e... Ou na questão do Modéani, muitas pessoas não acordaram de manhã. Agora, os Anshei Knesset Agdolá, eles determinaram essa reza que é chamada de Shmona Esrei, 18 bênçãos. Ou seja, você pedir para Hashem o que você precisa. Então eles falaram, você esqueceu que você precisa de saúde, que você precisa de dinheiro, isso você não esquece, graças a Deus. Se você esquecer, todo mundo vai te lembrar, vão chegar as contas para te lembrar. Mas a saúde, você esqueceu que você precisa. Você esqueceu que você precisa de Mashiach. Você esqueceu que você precisa de Geulah. Você esqueceu que você precisa que Jerusalém seja construída. Você esqueceu de muita coisa. Então eles fizeram essa reza das 18 bênçãos, que são as 3 primeiras bênçãos. É tipo, você cumprimenta o rei. As últimas 3 você se despede do rei. E as 12 do meio você faz os seus pedidos. E aí eles determinaram que a frequência que você tem que fazer esses pedidos são 3 vezes por dia. A partir da hora que eles determinaram isso ficou uma mitzvah de Rabanan. Então, aí nós vamos entrar no assunto de homens e mulheres, nos relacionando à mitzvah de Rabanan. O que as mulheres da Europa costumaram, o que as mulheres dos países árabes costumaram.
Ou seja, na hora que os nossos sábios decretaram uma mitzvah, eles decretaram baseado no versículo da Torá, que diz que tudo o que eles vão decretar para nós não vamos poder nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então eles decretaram, eles analisaram fatos. Por exemplo, a Torá diz que você tem que guardar Shabbat. O profeta Isaías, ele descreve isso muito bonito. Ele diz que você tem que chamar o Shabbat de um prazer. Ou seja, o que é um prazer? Aí eles não sabiam o que é um prazer. Ou seja, a criança vai ter um prazer se você pergunta para uma criança o que você quer para Shabbat, ela vai falar, me compra um pirulito. O adulto já vai. Então eles verificaram, fizeram uma como se fala? Escanear a Torá inteira, né? Assim dizendo, procurando o que é um prazer, e eles não encontraram o que a Torá classifica como um prazer. Então eles resolveram procurar o contrário, o antônimo. E aí pelo antônimo eles descobrem qual é. Então eles verificaram o que a Torá determina que é uma aflição. Então está escrito na Torá que sobre o dia do Yom Kippur, você não vai beber, não vai comer, não vai beber. Está escrito, vocês vão afligir a sua alma, você não vai comer, não vai beber. Afligir a sua alma, quer dizer, quando a Torá fala alma, quer dizer a pessoa viva. Então você vai afligir a sua vida, você não vai comer, não vai beber. Então eles falaram, isso é aflição, não comer e não beber. Então quer dizer que prazer, ao contrário, é comer e beber. Então nossos sábios decretaram que a gente vai ter que comer 2 halot, porque está escrito que a gente vai ter que comer halá no Shabbat, a gente vai ter que fazer kiddush com vinho, nós vamos ter que comer peixe, comer carne. E eles fizeram uma pesquisa com a maioria das pessoas. Por exemplo, a maioria das pessoas, você fala, vou fazer um casamento para minha filha, o que eu vou oferecer num casamento? Uma minoria das pessoas vai falar, olha, você dá sucrilhos com leite e todo mundo vai amar. A outra pessoa vai falar, você distribui só frutas cortadas, é muito saudável. Mas a maioria das pessoas vai falar, você está fazendo um casamento, tem que dar um peixe, tem que dar uma carne, uma comida importante. Então você vai num casamento, você fala, o casamento estava muito bom, porque a comida estava importante, estava uma comida boa. Então eles determinaram para nós que nós vamos ter que comer e beber coisas assim importantes. Mas se a pessoa vai estar na escuridão e ele não vai ter prazer, vai estar comendo, vai estar sofrendo lá que a comida pode cair no chão. Então eles fizeram uma lei de Rabanan, uma lei dos nossos sábios, usando esse direito que a Torá dá para eles, que eles podem determinar, não no nível da Torá, mas no nível mais baixo, eles podem determinar as mitzvot de Rabanan. E eles fizeram a mitzvah que as mulheres têm que acender as velas. Se a mulher não pode acender as velas, então o marido tem que acender as velas, mas alguém nessa casa vai ter que acender as velas. Então por que então eles deram prioridade para a mulher, e só se a mulher não puder, então vai ser o marido? Aí eles vão para o histórico da coisa, que a Havá, a Eva, ela tirou a luz do mundo, então a mulher ela traz a luz para o mundo, aí tem todo um histórico. Mas essa mitzvah de acender as velas no Shabbat, toda sexta-feira, mas é um mandamento de Rabanan. Então por isso... Se eu não quisesse acender... Teria que acender. Não, então aí não, você não manda o seu marido aí, você então pede não para o seu marido. importa se é de Rabanan, mas eu preciso fazer, uma ordem. Você precisa fazer porque a Torá te fala que eu tenho que obedecer tudo que eles determinarem para nós, você não pode não pode escapar nem pela direita nem pela esquerda. O que eles falaram, está falado. Isso. A Torá dá a permissão para os nossos sábios deles decretarem. Por isso que existe os Beidim, né? Eles decretaram poucas coisas. Mas essas poucas coisas são tipo as velas de Shabbat. Então, nesse caso, a mulher vai acender as velas de Shabbat. Então, uma mitzvah de Rabanan. Certo. Vamos ver a Gemara
nos conta assim, que os Rabbanan, quando eles decretaram esse mandamento, eles decretaram baseados na Torá. Então a Torá fala que Shabbat tem que ser um prazer. Então eles explicaram, eles verificaram, explicaram o que quer dizer um prazer. Quer dizer que o mandamento está ligado ao pedido da Torá. Vão te perguntar no domingo como foi o Shabbat. Você vai falar: o Shabbat foi um prazer. Delícia. Como foi? Que você comeu? Eu não comi nada, jejuei 24 horas. E tinha apagão e eu estava no escuro. Eu estava jejuando no escuro, foi um prazer? Não foi um prazer, foi uma aflição. Então, para falar que foi um prazer, você fala: uau, a casa estava toda iluminada, a comida estava muito boa. Aí foi um prazer. Então, baseado nisso que a Torá te fala que você tem que dar uma honra para o Shabbat, eles fizeram o mandamento de Rabbanan baseados na Torá. Quer dizer, eles, na verdade, o mandamento de Rabbanan aqui foi mais uma explicação do mandamento da Torá. Que como o próprio profeta Isaías, o Yeshayahu, ele já explicou, deu a explicação dele. Os nossos sábios, eles acrescentaram aqui mais detalhes, mas é o mandamento da Torá. Sim. Tem casos que eles fizeram essa mitzvah de Rabbanan como uma cerca para a Torá também. Tem outros casos. Então vamos dizer, só para analisar esse assunto, tudo que eles decretaram na época da Mishnah são mandamentos que têm um tempo determinado. As velas de Shabbat são toda sexta-feira, mas o mandamento da Torá que tem um tempo determinado, a mulher está isenta. Então a tefilá não é um mandamento que tem um tempo determinado, a reza. O mandamento de Rabbanan, que tem um tempo determinado, a mulher não está isenta. Ela tem que fazer. Então vai ter um caso na Gemara, que a mulher está vendo. Eu acho que você vai ter uma pergunta sobre a vela, né? A vela? A próxima pergunta aqui é sobre Netilat Yadayim. Tá bom. Então, e aí depois a gente chega na vela. Tá. Então, aqui a pergunta de Netilat Yadayim. Netilat Yadayim com brachá não precisa ser feita logo após ao banheiro. Essa Netilat Yadayim da manhã é feita como preparativo para a reza. E por ser reza, é fazer Kriyat Shema com brachá e amidá. Você pode fazer todo o Birkat HaShachar e depois Netilat Yadayim com brachá. Assim, o que acontece? Você vai ver em qualquer Sidur, tanto o seu Sidur é Sefaradi quanto o seu Sidur é Ashkenazi, que a primeira brachá vai ser a primeira brachá bênção mesmo, que o Modani não é uma bênção. Modani não tem nome de Hashem, você pode falar ele antes de fazer a Netilat Yadayim. Mas você vai ver que a primeira bênção que tem no Sidur é a Netilat Yadayim. Por quê? O Shulchan Aruch te traz dois motivos para isso. Um motivo é que quando é o motivo do Zohar, motivo cabalístico. Quando a gente dorme, a nossa alma sobe para o mundo superior e ela quase que deixa o corpo totalmente. Sim. Então, por causa que ela quase que deixa o corpo totalmente, imagina, você vai num cemitério, você toca num túmulo, você recebe lá impureza de mortos. Agora, por causa que a alma quase que deixa o corpo totalmente, paira sobre esse corpo um espírito impuro, como consequência disso que a alma subiu, e se a alma deixasse o corpo totalmente, esse corpo seria completamente possuído pelo espírito impuro. Sim. Agora, por causa que a alma volta, esse espírito impuro, agora todo o assunto dele é espiritual. Ele escapa, e quais são os cantos do nosso corpo? Os extremos do nosso corpo são as nossas mãos, os dedos das nossas mãos. Então de lá ele não consegue sair, a não ser que a pessoa faça a Netilat Yadayim intercalado. Então, diz o Zohar para você não andar 4 passos, cada passo é 50 centímetros, né? Não andar 4 passos sem fazer essa Netilat Yadayim, como perigo para, Deus me livre, que esse Ruach Tuma pode se espalhar pelo seu corpo. Aí vai ter uma opinião de que 4 passos é quando você está dormindo no meio do mato, mas se você está dentro da sua casa, a casa inteira é considerada esses 4 passos. Mas
esse é o primeiro motivo para Netilat Yadayim. Então aqui tem um Sidur Sefaradi. Muito bom, parabéns, parabéns. E aqui então, tem um Ashkenazi, que é o Rabat. O Moderni é Netilat Yadayim. Isso, são os Começa primeiros. assim. E E aqui... o Rabat também, Moderni e depois Netilat Yadayim. Aí não vai fazer diferença se é Ashkenazi ou Sefaradi. Sempre vai ter primeiro Moderni, que você fala ainda na cama, E depois e o Netilat a Netilat Yadayim. Yadayim. Então qualquer Sidur que eu pegar, não importa a linha, Bem, vai estar essas duas sequências da manhã. Sim. Moderni e Netilat Yadayim. Sim, só que tem mais um motivo para a gente fazer essa Netilat Yadayim, que o Shulchan Aruch traz também esse motivo. Então, o primeiro motivo do Zohar, que eu contei para vocês, o motivo cabalístico, por causa do Ruach Tumah, espírito impuro. Que a gente fica quase morto. Isso. E o segundo motivo, diz o Shulchan Aruch, que o Kohen, antes dele começar o trabalho dele no Beit HaMikdash, ele tinha que fazer essa Netilat Yadayim, ele fazia Netilat Yadayim, Netilat Raglayim. Então... E esse Shulchan Aruch que o senhor tem aí é o resumido, né? Tipo, o português. Então, o Rav Shlomo Ganzfried, que ele morava em Ungvar, na Hungria, naquela época a Hungria era o Império Austro-Húngaro, não era tipo... Então ele traz explicitamente isso, que a gente não deve... Esse daí, no caso, que o senhor tem em mãos, só Sim. para explicar para o pessoal, é o resumo e é o que todo mundo tem aí disponível nas prateleiras para comprar, para encomendar, para ter na sua casa. Então, isso aí qualquer um, tá aí no português, tá no hebraico, né? Agora, esse daqui é o original. Esse aqui é o original. Então, o que acontece? E não é só esse, né, Abba? Tem todos os outros. Isso, porque esse aqui é o resumo. É o resumo ele do sempre resumo. traz resumido assim ao extremo. Então, o segundo motivo para Netilat Yadayim é que o Kohen, antes de começar o trabalho dele no Beit HaMikdash, ele fazia Netilat Yadayim Peraglaim. Ele lavava as mãos, lavava os pés, mas vamos nos relacionar às mãos. Diz o Shulchan Aruch que o Kohen lavava as mãos antes de começar o trabalho divino no Beit HaMikdash. E sendo que o nosso dia inteiro é um trabalho divino, ou seja, o dia inteiro você está fazendo mitzvot, Baruch Hashem. Então, é o segundo motivo para Netilat Yadayim. O Shulchan Aruch então vai determinar para fazermos de acordo com esses dois motivos. Então, primeiro motivo, você acorda de manhã, você está com o Ruach Tumah, você nem desce da cama, coloca a Netilat do lado da cama, depois vamos fazer um vídeo explicando isso. Que é a bacia e com o copo cheio d'água. Isso. E de manhã. Aí você faz a Netilat de manhã. Ah, mas como você pode falar uma brachá? Você está com a boca suja ainda, que você dormiu 8 horas, que é o normal, e agora ficou lá a saliva e o rosto com... Então, a gente vai fazer a Netilat depois do segundo motivo. Então, você vai para o banheiro, você usa o banheiro, faça as suas necessidades. Imagina a pessoa de manhã, ele está com a boca suja, ele está apertado, está com tudo dentro lá. Nessa modernia a gente não fala o nome. Nessa Não Netilat fala o nome, é aí sem pode falar. brachá, e por isso fazemos. Então, aí, essa primeira Netilat, sendo que tem dois motivos, então, quando você fez a primeira, você ainda tem a segunda. Então, entre a primeira e a segunda, você vai para o banheiro, vai fazer as suas necessidades, vai lavar o rosto, vai lavar a boca, se vestir. Depois que você já está vestida e tudo, aí você faz a Netilat, a segunda Netilat, que o motivo dela era que o Kohen, no Beit HaMikdash, antes de começar o trabalho, fazia a Netilat. Então, a primeira era por causa do Ruach Tumah. A gente fez e não fez brachá. Porque a gente estava precisando ir no banheiro, estava com a boca suja, estava com a cara suja e sem roupa. E a segunda, que você já foi no banheiro, já lavou o rosto, já lavou a boca, já fez as necessidades, já se vestiu. E aí o Kohen, antes de começar o trabalho, vai fazer a Netilat. Então você faz a segunda, e na segunda você fala brachá, pensando também na primeira. Você fala brachá já, você faz uma segunda Netilat. Mas a brachá que você faz não é para a segunda Netilat. A brachá que você faz é por causa da primeira Netilat. Só que na primeira Netilat eu não podia falar brachá porque eu estava com a boca suja, estava com a cara suja, estava precisando. Essa que é a regra. Então, aí depois que eu falei a brachá dessa segunda Netilat, mas que na verdade é a brachá da primeira,
Mas sendo que ela tem 2 motivos, então é permitido para mim falar a brachá depois da segunda, que aí eu usei o segundo motivo dela, aí eu começo o trabalho divino do dia. Então, as mulheres também têm que falar brachá depois que elas foram para o banheiro, a gente fala brachá Asher Yatzar, e Deus me livre se entope alguma coisa dentro, Deus me livre. Então, chegando num... Se um órgão aberto se fechar, ou um fechado se abrir, a gente não sobrevive nem um segundo. Sim. E agora, a Sheretzai é isso, traduzido para o português, né? Sim. Então, aí pode... Posso continuar? Tá. Aí a outra pergunta, então já foi explicado do Netlat, e então sim, a gente tem que fazer, né? Tem que fazer o Netlat sem brahá pela manhã, assim que acorda, pelos motivos que o Rabino explicou, e sim, a gente tem que fazer o Netlat Yadayim, lavagem das mãos com a Sheretzá, depois que a gente saiu do banheiro e etc, fez todas as nossas necessidades e sai do banheiro e faz o Asher Yatzar. E se alguém te disse que você precisa fazer Netlat Yadayim antes de andar 4 amot, né, do lado da cama, etc, saiba que isso é falso. Então, é falso ou verdadeiro? É fake ou não é fake? É fake news? É fake news ou não é fake news? Então aqui tem o Shulchan Aruch, essa tradução em português. É um português meio diferente, né? Não é o português que a gente fala em São Paulo. Mas assim, é a única tradução que eu vi do Shulchan Aruch para português. Porque eu pego o texto em hebraico. Então, Siman Bet, o Shulchan Aruch, ele não tem capítulos, ele tem Simanim. Siman Bet, que é o Chot Netilat Yadayim, a primeira alahá, ele vai dizer explicitamente isso, que Asur lelech arba amot bli netilat yadayim im lo letzorech gadol meod. Proibido andar 4 passos, 4 amot. A palavra amar, eles traduzem como cúbito, mas se você atravessa a rua, bate na porta da vizinha, pergunta para ela o que é um cúbito, ela não vai saber. Ela não vai saber. A mesma coisa, a ablução das mãos. Lavar as mãos. Pergunta para a vizinha o que é ablução, ela não vai falar blusão. É um blusão, é um blusão. Então, assim, vamos usar o português falado na nossa região. Então, lavar as mãos. Então, ele fala, não anda 4, tem até a tradução aqui, é proibido andar 4 cúbitos, ele fala, quer dizer, cada amá desses é 50 centímetros, então é proibido andar 4 passos, sem antes fazer a ablução, sem antes lavar a mão. É um português de outro estado, não estava lá, não sei como eles falam lá. A menos em caso emergencial. Caso emergencial... Aí tem já uns que defendem que, tipo, dentro da sua casa, se o banheiro for do lado do quarto, pode. Então, não, vai ter uma opinião de que a casa inteira é considerada 4 passos. Vai ter uma opinião assim. Então, vai ter uma opinião que não, 4 passos são 4 passos de verdade. E vai ter uma opinião que a casa inteira é 4 passos. Nós, como Chabad, para nós a gente coloca do lado da cama... Não levanta sem fazer. Mas agora você está em situações assim, estava no avião, então me trouxeram o copo de água, eu já guardei o copo. Aí consegui dormir não sei como no avião. Teve gente que ficou com inveja, assim, pelo como você conseguiu dormir no avião. Virei a noite no avião, consegui dormir pelo menos 1 hora inteira. 1 hora inteira você já tem que fazer lá. Aí eu estava com o copo que eu guardei, peguei. Aí eu tenho que andar até o banheiro do avião. Aí são mais de 4 passos. Aí você usa essa segunda opinião de que o recinto privado inteiro é considerado 4 passos. Ou você usa a opinião de que você está numa grande emergência. Então esse caso aí que o senhor acabou de falar se inclui na necessidade. Ou que você está numa grande necessidade. Depende da condição que você está, né? Porque a Kadosh Baruch Hu também não é um tirano, né? Como você se preocupa com as suas crianças, então quanto mais que ele se preocupa com você. Se preocupa com a gente. Assim. Então a outra seguinte então é fake news, então a gente pode... sim. Então a gente pode sim, a nossa casa é toda ela, os passos, e quem tiver necessidade, quem faz do lado da cama e etc. Você não precisa fazer Shema 2 vezes ao dia pela manhã? Nada de errado em fazer, não é obrigatório. O Shema é um mandamento, faça, que ele tem um tempo determinado.
Uau! Então a mulher está isenta. Uhum. Quer dizer, a mulher não precisa falar o Shema Israel, porque é um mandamento, fala o Shema de manhã e fala o Shema de noite. De manhã, de noite, então ele tem um tempo determinado. Então, se a mulher, por exemplo, acordou, foi cuidar dos filhos, porque isso tem situações, tá, pessoal? Tipo, a mulher que tem filhos, a mulher que é dona de casa, que tem filho pequeno, que amamenta e etc., ela tá livre das obrigações com hora marcada, né? Porque ela tem os afazeres dela, então seria injusto a Torá recair com ela com essas mesmas regras que é para o homem que ele não tem essas mesmas situações que a mulher, né? De filho, de às vezes não tá passando bem, tá com cólica, tá com alguma outra coisa. São coisas que mulher sente e que Hashem, na infinita bondade dele, percebe, sabe? Que a gente não pode ter esses horários fixos pra gente. Mas vamos supor que eu faça, que eu não tenho obrigação de fazer o Shema. Eu sou mulher e não tenho obrigação de fazer o Shema nos horários, mas eu posso fazer depois? Muito bom, parabéns. Agora a gente entra numa regra que qualquer mandamento que a mulher cumpre, mandamento dos homens, ela também tem uma recompensa por ter feito isso, mas ela cumpre voluntariamente. Então, por exemplo, alguém que não é judeu, que ele cumpre mandamentos judaicos, ele está cumprindo voluntariamente. Uma mulher que está cumprindo o mandamento dos homens, ela está cumprindo voluntariamente. Então você pode falar o Shema a qualquer hora. Você pode falar agora. Resolveu falar o Shema, a mulher pode falar. 3:30 da tarde você fala o Shema inteiro do Shema até o Visharecha. Não tem problema, mas você não vai receber se fosse um homem, ele teria que falar o Shema nas primeiras 3 horas do dia. Então, o dia ele é dividido, porque nossos sábios falaram assim, que sendo que você tem que falar o Shema em horários determinados, então os horários determinados são o Veshor Becha, o Vekomecha. O Veshor Becha quer dizer na hora que você vai se deitar, o Vekomecha na hora que você levanta. Esses são os horários do Shema. Na hora que você vai se deitar, os nossos sábios pediram para pelo menos falar até a meia-noite. E tem uma história na Gemara que os filhos de Rabban Gamaliel, eles chegaram de uma festa depois da meia-noite. E eles perguntaram para o pai deles, agora o que a gente faz? Aí o Rabban Gamaliel falou para eles, olha, se deitar é até o Amud Shachar, até a alvorada. Esse é o tempo que as pessoas vão se deitar, que a maioria das pessoas vão se deitar. O Vkumecha se levantar, então a Gemara analisou quem é a última pessoa a acordar de manhã. Na época da Gemara eram os príncipes. O príncipe, ele não tem horário para acordar. Então ele vai acordar na 3ª hora do dia. Então você pega 2 dias no ano, que eles são dias que tem 12 horas dia e 12 horas noite. Vai ter 2 vezes por ano que isso vai acontecer. Você divide esse dia, o dia em 12, num caso desses, e depois de 3 horas, o príncipe já acordou. Então já não é mais horário de acordar, que a última pessoa já acordou. Então, vamos pegar um dia que o sol vai nascer mais cedo e vai se pôr mais tarde. Você vai pegar esse horário, vamos dizer que o sol saiu às 5 da manhã e se pôs às 7 da noite, você vai pegar esse número de horas e vai dividir por 12. Então, no caso desses, cada hora vai ser 1h20, 1h15, alguma coisa assim. Aí a 3ª hora já vai ser um pouco mais tarde. De qualquer maneira, para isso a gente tem tem um site que te mostra, até esse aplicativo do Sidur que você baixa pela internet, pelo App Store ou pelo Play Store, ele já te traz o horário do Shema. Esse horário é para um homem, porque o mandamento do Shema é um mandamento fácil, que tem um tempo determinado, então o homem tem que fazer nesse tempo determinado. Agora, falar fora do tempo, tanto o homem quanto a mulher, olha que coisa maravilhosa, uau, uau, uau. Olha para vocês, hoje em dia é tudo tecnológico. É tudo. Sim. Então, agora chegamos naquela pergunta do Shkia. Parabéns.
A Shkia. Deixa eu Shkia. contar. O acendimento das velas é feito antes da Shkia. Ou seja, antes do Shabat começar. Se chegou o horário da Shkia e não deu tempo de acender, é proibido acender, pois seria descumprir o Shabat. Parabéns. Então agora o que acontece... Primeiro, o que é? Nesse caso... tá, Zay, vamos lá. No Ceará, vamos falar Shekiah. Shekiah, meu rei. Shekiah, meu rei. Mas a gente, o separadim às vezes tem uma nekudá, que é um pontinho em cima de outro pontinho, que o separadim vai ler isso como E. Então ele vai ler Shekiah, talvez. Mesmo que a gente não ouve eles falando assim. Mas a gente, como Ashkenazi, a gente vai ler Shkia. Então essa palavra Shkia quer dizer assim, Shokea, quer dizer isso. Ou seja, assim, você... O sol está baixando. Agora, no caso do sol, é Shkia Techama. É o descer do sol. Agora, por exemplo, a palavra Shokea quer dizer... afundar. Então o sol ele afunda na terra, certo? Então os que a Gemara nos contam uma história muito interessante. Nossos sábios determinaram que a mulher tem que acender as velas de Shabbat. Então uma mulher está lá tomando banho para Shabbat, uma mitzvah muito grande, tomar banho para Shabbat, e ela está na banheira lá, não tem toalha, a família já foi rezar, e ela olha pela janela, ela vê que o sol vai se pôr, quer dizer, na hora que o sol entra na terra, o sol está esquiando. Então, o sol está lá esquiando, e ela vê, uau, gente, o sol já chegou numa fase que chiqueou, que ele ainda não esquiou, mas ele chegou numa fase que ou ela acende as velas agora, ou não acende mais. Então vamos entrar, esse detalhe agora que eu vou contar para vocês é muito importante. Está escrito, Vai erev vai boker yom echad. Foi o anoitecer e foi amanhã, foi a noite e foi amanhã, um dia. Então o dia começa com a noite e o Shabat vai começar então com o pôr do sol. Só que nossos sábios, eles discutiram esse assunto, eles falaram, tá bom, Shabat é uma mitzvah da Torá. Então a gente entende que na hora que o sol se põe, virou noite. Mas... é dia. Mas você olha para trás, você está vendo, está claro, ainda está dia, você ainda pode ler a reza de Minchá do lado de fora. Então eles chegaram à seguinte conclusão, que existe um período entre o pôr do sol e a saída das estrelas, esse período é chamado de Ben Hashmashot. Esse período de Ben Hashmashot, cada instante dentro desse período pode ser a hora que saiu o dia e entrou a noite. Cada instante. E eles não conseguem determinar qual é o instante. Pode ser o primeiro instante, pode ser o último. Então eles determinaram que na entrada do Shabat, sendo que o Shabat é mandamento da Torá, então você tem que rigorar. A entrada do Shabat, você vai considerar que o dia começou com o pôr do sol. Na saída do Shabat, você vai considerar que o dia saiu com a saída das estrelas, e não com o pôr do sol. Então você vai acrescentar, antes, você vai começar o Shabat com o pôr do sol, você vai terminar o Shabat com a saída das estrelas, aí você está garantido que esse Ben Hashmashot, dos dois lados, você não profanou o Shabat por causa disso. Então a mulher está vendo que o sol está afundando, e ela está na banheira e não tem toalha, e a família foi rezar na sinagoga, e ela está sozinha dentro de casa, não tem quem ajude ela em relação a isso. Ela falou, ou eu acendo as velas agora, ou perdi a mitzvah. Então nossos sábios falaram, não, corre lá para as velas, do jeito que você está no estado, do jeito que Deus te criou, acende as velas. Tá bom, ela correu lá, acendeu as velas. Fala uma brachá sem roupa, Deus me livre. Eles falaram, sim, senta no chão. Na hora que você está sentado no chão, o chão cobre o lugar que é chamado de ervá, que é o lugar
não pode falar essa palavra aqui, que é um lugar oculto. Ervá, sim, todo mundo sabe o que é. Ervá, vamos chamar isso de ervá. Na hora que ela senta no chão, o próprio chão, porque ela sentava naquela época não se sentava na cadeira, sentava como os chineses. Sim, cruzando a perna. Cruzando a perna, então o lugar dela fica coberto pelo chão. Pelo chão. E ela fala brachá, ela está sem lenço na cabeça, ela está sem camisa e sem sutiã, sem roupa íntima, sem roupa. Nua. Totalmente nua. Fala a brachá, por quê? Para não perder a brachá. Quer dizer assim, eles falam para ela, você acende as velas, você fala brachá, você não pode perder a mitzvah de acender as velas, você não pode perder a mitzvah de falar brachá. Esse é o caso extremo. É o caso extremo dos extremos, dos extremos, dos extremos. Mas se o sol se pôs, aí acabou. Aí não acende, Aí porque você aí vai já estar transgredindo. você vai estar profanando o Shabat, você vai estar acendendo fogo no Shabat. Aí você está fazendo profanação de Shabat. Então depois que o sol se pôs, não pode mais acender as velas. Então, aí está perguntando, é obrigatório fazer Shalom Aleichem e Eshet Chaim e outras músicas antes do Kiddush na noite de Shabbat? Então, assim, novamente, a gente costuma... O rei Salomão, ele escreveu uma música para dar uma honra para as mulheres. A mulher se esforçou tanto, a mulher estava desde quarta-feira preparando o Shabbat. E ela se esforçou tanto. E o rei Salomão, ele escreveu uma música que é um elogio para a mulher virtuosa. Então, eu me lembro que eu estava em Jerusalém. O costume na região que eu estava lá em Meacharim, era que a mulher sentava, o marido cantava para ela, Eshet Chaim. E no Chabad, na América, eu vi que estava todo mundo em pé. Então, eu perguntei, por que lá em Jerusalém as mulheres sentam para ouvir o Eshet Chaim? E na América eles ficavam de pé, esperavam o marido terminar de cantar. Então o marido falou Shalom Aleichem, depois o Eshet Chaim. Então, assim, dizem nossos sábios que isso é no Zohar. Eu li no Zohar próprio, ouvi essa passagem lá, que de noite, quando entra o Shabbat, dois anjos se fazem uma visita. O anjo Gabriel, que é o anjo da Gvorá, e o anjo Michael, que é o anjo da Chesed. Então, o anjo Michael, o sistema educacional dele é assim, que você tem que motivar a pessoa. Se a pessoa está fazendo o que é bom, tem que motivar ele. Então, se ele vê que o Shabbat está tudo organizado, o Kiddush, as Halot, aí ele dá uma brachá que o próximo Shabbat vai ser igual. Mesmo se Deus me livre, a pessoa tiver dificuldades, a gente faz um milagre para o próximo Shabbat ser igual. Sim. E o anjo Gabriel, ele tem outra ideologia. Ele acha que a pessoa tem que aprender quebrando a cara. Sim. Então, aí ele é obrigado, contra a ideologia dele, ele é obrigado a falar amém. Amém. Ele é obrigado a concordar. Então, quer dizer, o Shalom Aleichem, o motivo que a gente fala é por causa disso. O Eshet Chaim é um elogio para a mulher que se dedicou tanto. E agora, em Jerusalém, as mulheres falaram assim, olha, Deus me livre, eu estou tão cansada, você vai me fazer ficar de pé até você terminar o Eshet Chaim, você vai cantar para mim, eu vou estar desmaiando, então eu abro mão dessa música, deixa eu sentar. Então lá o marido fala, antes de começar o Eshet Chaim, naquela região de Jerusalém, Meacharim, antes de começar o Eshet Chaim, ele falava para a mulher sentar, porque ele vai cantar uma música em honra a ela, ele não quer que ela fique no desespero esperando ele terminar. Agora, se não deu para falar o Shalom Aleichem, o Eshet Chaim, o mínimo, agora que é o mínimo, né? Como a mulher não conseguiu a toalha, não conseguiu se vestir, o mínimo é ela sentar no chão, né? Sim. Aqui o mínimo é você falar o Kiddush. Agora, se não deu para falar o Shalom Aleichem, não deu. Não deu para falar o Eshet Chaim, não deu. Mas o interessante é se programar para que dê, né? Para não ficar uma coisa que de repente vai indo, o ser humano é muito habitual. Ele vai se habituando com uma rotina, quando ele vê já não está fazendo mais nada. É igual, por exemplo, que eu falo na cozinha, né? Eu falo sempre para as meninas na cozinha, por favor, não se distraiam.
Porque às vezes uma coisa, não, hoje eu fiz assim, tá? Não, é porque coloquei o frio, mas é que é de carne, tá frio na pia de leite. Mas quando você vê, você já tá colocando quente, você já tá fazendo coisas que erradas que você poderia ter evitado se você não fosse tão leniente, não fosse tão permissiva, né? Deixando as coisas acontecerem e você não tomar um cuidado. Então a gente tem que ser cuidadoso, caprichoso. O Shabat é uma vez na semana, então é no pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Até a saída das estrelas. Até a saída das estrelas, de sábado. Então, assim, você não precisa. É um dia, você vive 6 dias da semana, né? Dias mundanos, onde você trabalha, você pensa em dinheiro, você conversa com as pessoas, os assuntos que você quiser. Às vezes até distrai um pouco e não estuda tanto o Torá como deveria, não reza como deveria. E aí, então, chega o Shabat, se prepara antes. Né? Se prepara para o Shabat, enfeita a casa, arruma a mesa, deixa seu marido fazer o poema para você, porque é lindo aquele poema e deve ter com certeza o Rabino deve saber que tem por trás disso uma cabala muito forte. Não pode, não é possível que seja somente É tudo Zohar. Tudo Zohar, né? Então, assim, deve ter um significado espiritual muito grande, porque tudo que você faz materialmente aqui, você liga com lá de cima, a gente já sabe que Por que a gente cumpre mitzvah? E para mitzvah eu preciso usar o material, né? Para mim fazer uma brachá de água aqui, de sheakol, eu preciso ter uma água num copo. Ou pode ser até na mão, que eu tô na beira de um rio, vou tomar água. Eu tenho que fazer o sheakol para eu tomar água, mas eu preciso do material, eu preciso daquilo que está material. Então, se está aqui, se os nossos sábios disseram, se está para a gente fazer, vamos fazer um Shabat bonito, vamos fazer da forma correta para a gente não precisar ir deixando, e quando vê a nossa tradição se perde. E se eu falei alguma bobeira, o Rabino me conserta aqui. Então, parabéns, não falando nenhuma bobeira, muito pelo contrário. Sobre a Avdalá. Sim. A pergunta não precisa ser vela trançada. Fake news ou não? Aqui sim, fake news, mas assim, novamente, é o caso da mulher que estava na banheira e ela saiu correndo e não tinha toalha, não tinha sutiã, não tinha calcinha, não tinha nada, não roupão. Não tinha nenhuma vela, então aí ele pega uma vela. No caso desses, ela não... Vamos organizar o raciocínio, o que vem a ser a Avdalá. Nós fazemos uma brachá antes de comer, fazemos uma brachá antes de beber, fazemos uma brachá antes de cumprir uma mitzvah, e você usa o fogo a semana inteira, você usa o gás, ou você faz cafezinho de manhã, você faz almoço, você faz a janta. Alguma vez na sua vida você já falou uma brachá agradecendo a Hashem pelo fogo que você está usando? Aí entra a Avdalá. Ou seja, no Shabat era proibido usar o fogo. No Motzei Shabat, no término do Shabat, depois que saíram as 3 estrelas médias que não são visíveis em São Paulo por causa das luzes da cidade, então aqui você só vê as estrelas grandes, que são as primeiras que saem. Mas as médias você não enxerga porque o sol fica iluminado por causa das luzes da cidade. Mas vamos dizer, depois do horário da saída do Shabat, vai ser permitido para você usar o fogo novamente. Então você vai fazer uma bênção, você vai agradecer a Hashem pelo fogo que você vai usar a semana inteira. E essa brachá, Boré, que cria, como se fala, Boré Pregefen, que cria o Boré... Meorei Aesh. Então, Boré é que cria, Aesh é o fogo, e o que quer dizer Meorei? A palavra Maor é luz, é fonte de luz. Maor é a fonte de luz. Or é a luz. Maor é a fonte da luz, é o farol, tipo, é a luminária. E o plural, você tem uma Maor, mais outro Maor, aí já fica Meorim, né? Mas por causa que você vai determinar que é fogo, que tipo de Maor é esse, então vira Ei. Então, quer dizer, o Meorei é o plural indicativo. É o plural que já está... É como você fala Hassidei, Chabad. Você fala Hassidim. Hassidim são Hassidim.
Mas você quer especificar que tipo de Hassidim eles são? Você fala Hassidei Chabad, o Im vira Ei. Então, por causa que são duas luminárias, aí a gente vai usar a vela que não necessariamente tem que ser trançada. A trançada é fofinho, né? Mas você pode pegar tipo duas velas, unir uma do lado da outra, para que tenha duas luminárias. O fogo também se junta, mas são duas luminárias. Então pode ser uma vela do lado da outra, pode ser um fósforo do lado do outro. Mas tem que ter dois por causa que a brachá é meorei aesh, luminarias do então fogo. tem que ser uma tochinha. Uma tochinha, nesse caso. E agora, Abba, é o seguinte... a gente tem um ritual, né? O ritual, a gente faz o kiddush para a vida lá, tem o vinho, né? A gente tem a vela trançada, né? Que representa esse fogo que a gente usa a semana inteira e que a gente agradece na vida lá porque a gente vai usar ele de novo. Que durante a semana a gente não agradece por estar usando esse fogo e daí chega na vida lá a gente agradece, como o senhor mesmo explicou. Mas não é obrigatório então ter vela trançada, né? Você pode pegar dois fósforos e fósforos, ou duas velas. Mas tem que ser Mas tem que ser dois, porque a brachá é meorei, que é plural. Meorei. Então, o mínimo do plural é dois. Isso, então não precisa ser uma vela trançada, mas meorei é 2. Então, pelo menos 2 palitos de fósforo, se está aí dentro da Mata Atlântica, né, e não tem uma vela. Ou senão você pega duas velas comuns e une uma à outra, né? Então, não precisa colocar a unha na vela. Agora, explicar para vocês. Diz o Zohar que quando você fala uma brachá, você tem que ter um proveito imediato. Então, o Zohar fala assim, para você fechar o dedo assim, vocês estão vendo do jeito que é. E você vê o reflexo do fogo na sua unha, quer dizer, você já está usando esse fogo para alguma coisa, você já está utilizando, você não precisa esquentar a água do cafezinho com mas eu não posso fazer uma brahá levar tomar. Mas assim, se você não fez isso, não tem problema, porque você já está agradecendo pelo fogo que você vai usar a semana inteira, mas para você ter um proveito imediato, para você coloca a unha na vela. Então, isso ficou bem entendido. Cheirar o potinho. Olha, a gente tem um potinho, porque a gente tem umas especiarias ali de cheiros, né, aromáticos. Então, não é potinho, pessoal. É bessamim. Bessamim. Então, o negócio dos bessamim é assim. Nós estamos em um mundo material. Nós temos... Cada um de nós é uma alma, uma neshama. É uma alma. Muito obrigado pelo nosso querido Hillel. Pelo potinho. Pelo potinho. Então, cada um de nós, você é a sua alma. Você não é o seu corpo. Então, por exemplo, o que sou eu? Olhe para cá. Eu sou uma alma-vida. Parabéns. Será que eu sou o tzitzis? Será que eu sou a kippah? Não. Ou será o parabéns? Aqui tem, olha. Aqui não é necessário que seja ser potinho, pode ser garrafinha também. É incrementado. Então, o que acontece na prática? Você é a alma. O corpo é a vestimenta da alma, é a roupa da alma. Por isso, quando um judeu falece, uma pessoa judia falece, se Deus me livre, é um parente próximo, como o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho, a filha, Deus me livre, aí você rasga a roupa. Por que você rasga a roupa? Para demonstrar que essa pessoa simplesmente trocou de roupa. Ela sai dessa roupa e ela vai agora para outra roupa, ou para uma roupa espiritual que ela recebe lá no mundo de cima, um corpo espiritual, para você continuar sendo alma, mas a alma, para ela usufruir tanto do mundo aqui embaixo quanto do paraíso lá em cima, ela precisa de um corpo. Então o nosso corpo aqui embaixo é um corpo material. Para usufruir do paraíso, nós recebemos lá em cima do Malach Michael e Malach Gabriel, recebemos um corpo espiritual. Na hora que a alma entra no paraíso, ela vê lá esses dois anjos. Não imaginem os anjos como no Museu de Arte Sacra.
com aquele capacete de exército romano, com aquele Não esqueça da sainha romana. cinturão de couro à prova de flechas e aquele sainha à prova de flechas. Não imagina o anjo dessa maneira. O anjo Gabriel, o anjo Michael, espera a pessoa lá com um corpo espiritual que é tipo a vestimenta da alma no mundo de cima. Muito obrigado pelo pensamento. Isso é do jardim. Olha, esse aqui é original. Aí o que acontece na prática? A alma é você. Sem o corpo você não interage nem nesse mundo, nem no mundo de cima. Você precisa de um corpo nesse mundo aqui, você precisa de um corpo no mundo de cima. Mas você continua sendo somente a alma, você não é o seu corpo. O seu corpo é acessório. Então, você come alguma coisa, o corpo está feliz. Você bebe alguma coisa, o corpo está feliz. Mas a alma, dizem nossos sábios, ela tem o prazer de sentir um cheiro bom. Esse é o único prazer que a alma tem. O que acontece na prática? Na entrada do Shabbat, diz o Zohar, você recebe uma alma nova. Encosto, Rabino. Não está se tratando do nosso povo hoje declaradamente. Declaradamente somos 15 milhões de judeus, declaradamente. Não fica 30. Ocultamente são 10 tribos perdidas e descendentes de cristãos novos e de cruzados e de pessoas que se converteram nas cruzadas e na Inquisição. Quer dizer, extraoficialmente são centenas de milhões. Mas oficialmente somos 15 milhões. Então você imagina 15 milhões de encostos na sexta-feira e depois na saída do Shabbat 15 milhões de exorcismos. Isso é exorcismo. Então não se trata disso. Quando o Zohar fala uma alma nova, tipo a pessoa se converte, recebe uma alma nova, a pessoa no Shabbat recebe uma alma nova, a linguagem do Zohar, alma nova, quer dizer que a alma ela subiu de nível. É onde a gente vai ver isso no Pshat também. Tem uma pessoa, Deus me livre, fez uma coisa errada, fez uma transgressão muito grave que o tribunal divino determinou para essa pessoa que vai lá, o anjo é enviado para levar essa pessoa. Nesse meio tempo a pessoa fez tchubá. Diz o Rabbi Yosef Albo, que era um grande cabalista da época antiga, que o anjo chega e esse anjo está do lado dessa pessoa, mas não está encontrando essa pessoa. Ele tem o endereço dela, ele sabe o lugar que ela está, é aqui. Ele vai atrás dela, ela vai para a América, para a China, para o Japão. O anjo vai atrás, ele fala, estou vendo, o endereço dele está aqui, mas cadê ele? O anjo não encontra essa pessoa, porque na hora que a pessoa fez tchuvá, ele subiu de nível, ele agora já é uma nova pessoa. Da mesma maneira que a pessoa que faz tchuvá é uma nova pessoa, na sexta-feira a sua alma sobe de nível, ela é uma nova alma. Só que no Motzei Shabbat, na saída do Shabbat, ela cai de nível de novo. Então agora, para você consolar ela, você cheira. Para você se autoconsolar, que você é a alma, na verdade, sim, né? Aí você vai pegar o Bessamim. Nós temos aqui vários modelos lá, 45 shekels, isso aqui não é coisa barata, não? Não, 45 não shekels. Esse aí veio de Israel, então assim, ele é bem concentrado. E é só para mostrar, assim, tipo que a gente pode ser uma canela que você tem à mesa para as pessoas cheirarem, pode ser o líquido, né? Aqui nós temos um líquido que veio de Israel, que tem um cheiro que de várias. É muito gostoso. É o Bessamim fervido. É o Bessamim fervido, então assim, o cheiro é muito bom. É líquido, você pode cheirar, ter a sua mesa para fazer a vida lá. Você pode ir no seu jardim e pegar uma folhinha, que esse aqui é o Bessamim do jardim. Ele tem um cheiro bem gostoso, bem característico. Não é hortelã, mas poderia ser hortelã também. E tem os prontinhos também que vem de Israel, que tem várias coisinhas aqui dentro, canela, cravo, mas nada impede de você ter na sua mesa também só o cravo ou só a canela. O interessante é você cheirar. E a questão da gente ter e comprar essas coisas e gostar de ter assim bonitinho é para caprichar. É caprichar, Shabbat e Havdalah é uma vez na semana só, é uma mitzvah você fazer. Então, faça o seu melhor. Faça sempre o seu melhor para Hashem. E acho que é isso. E o Bessamim, ele tem que ter uma origem
verdadeira, não pode ser uma coisa artificial. Agora vai ter que fazer a brahá. Então hoje em dia tem que fazer brahá. Hoje em dia tem cheiros artificiais. O cheiro artificial não serve como besamim. Então, por exemplo, no caso desse perfume que você me mostrou do vidrinho. Então, aqui vocês podem ver que tem uma folha aqui dentro que ela foi ou fervida ou que ela foi extraída o óleo, o cheiro dela. Então eles deixaram a folha dentro para mostrar que não é um cheiro artificial, que é o cheiro natural da folha do limão. Então o pensamento tem que ser uma planta de verdade. Natural, planta de verdade. Por isso, então, o melhor é ter... no jardim. Então, assim, você compra uma casa térrea, faz um jardim. Ou só um potinho para comprar, plantar alguma coisa. Um vaso dentro do apartamento também, pode ser também. Você pode plantar, pode ser hortelã, pode ser cidreira, alecrim. Em Jerusalém está cheio de alecrim. Lá em Jerusalém, onde você passa nos lugares... Antes de você ir para as sinagogas, tem esse mesmo aqui, tipo, esse aqui dá esse besamim. Ele tem uma florzinha, ele dá umas florzinhas coloridas. Lá em Israel é cheio desse. Então, assim, você pode arrancar e fazer a sua vida lá. Então, tá bom, Rabino, muito obrigada. Nossa aula já está com 1h15 de novo. Não tem como fazer aulas curtas, mas eu sei que vocês compreendem e até ficam querendo mais, né? Então, foi maravilhosa essa aula. Muito obrigado, Rabino Gloiber, muito obrigado ao nosso querido convidado Adam, que hoje esteve conosco aqui, é amigo da ONG, ele, a mãe. Obrigada. Qual que é a sua idade? 18. 18 anos, estuda Torá já há 3 anos. Filhinho da Bel, e o seu pai chama? André. Obrigado pela sua companhia. E Léo. E o nosso querido Abba. Então, contar para vocês, agora que a gente falou que essa aula tem 1h15, não perca tempo. Enquanto você ouve a nossa aula, você pode fazer faxina nas suas mensagens do WhatsApp, fazer faxina nos seus e-mails. Ou melhor ainda, ir anotando a aula e já tendo mais perguntas para a nossa próxima aula, tá bom? E aí fica melhor ainda. Mas se você tiver e-mail para limpar, maravilha. Mas anota a aula, pega os pontos altos dela, porque isso é alahá, né, Abba? Isso é alahá, são coisas importantes que você vai ensinar para os teus filhos, se você ainda não tem, que você vai passar para a tua família, para os teus amigos, que você vai poder fazer um Shabbat bonito, porque você está bem informado. Então, assim, não, igual o Rabino fala, não existe pergunta boba, existe o bobo que não pergunta. Pergunta e o Rabino Gloiber responde. Beijo. Então, Atzlacha, Briut, Panasá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Amém. Bekol Tov.